Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Crônicas, primeiro livro de Crônicas, hoje do capítulo 1 ao 4. Desde o capítulo 1 até o capítulo 8, né? Vamos falar das descendências, então você vai repetir muitos nomes. Mas como o propósito da nossa leitura, não podemos deixar de ler aqui do capítulo 1 hoje, do capítulo 1 ao capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maá, Lalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses são os descendentes de Adão. Agora, os descendentes de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarmá. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Navilá, Sabitá, Hanassa, Sabtecar. Os filhos de Ramã foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que gerou ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, Patrocim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Cafitorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito e Et. E também os jebuseus, os amoreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Afaxade, Lud, Aram, Uz, Ru, Geté e Meseque. Afaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Azar, Mavé, Gerá, Arodão, Uzal, Diclá, Ebal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jodab. Todos eles foram filhos de Joquitã. Os descendentes de Sem, Arfaxed, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Anaor, Tera e Abraão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. São estas suas gerações de primogênito. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Bisão, Misma, Duná, Massá, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Os descendentes de Abraão em Quetura, quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedá. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaac. Os filhos de Isaac foram Esaú, Israel. Os descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Gelão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Jefim e Gaetã. Kenaz, Ina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Nat, Zera, Samá e Misa. Os descendentes de Sei. Os filhos de Sei foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissó, Essé e Dissã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefon e Omnã. Os filhos de Zibeão foram Aias e Aná. Os filhos de Aná foram Disson. Os filhos de Disson foram Arrão, Esbã e Tranquerã. Os filhos de Esser foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Sam foram Uz e Arã. Reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beol, é o nome da sua cidade, era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera de Bozrá. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, que da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Sanlá morreu e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú e o da sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mezabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tina, Alva, Jatete, Limbama, Elá, Pinom, Kenaz, Tenoa, Mibzá, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Capítulo 2. Descendentes de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá,
Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e As. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua e a Cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zera foram Zerrim, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmim foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Gemar, Jeramiel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Aminadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs deste foram Zerua e Abigail. Os filhos de Zerua foram 3. Absai, Joabe e Asael. Abigail deu a luz a Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Giriote. Os filhos desta foram Jessé, Sobabe e Ardom. E Azubas morreu, e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maqui, pai de Gileade, e ele tinha 70 anos de idade, quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, e teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesus e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, saber 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade, depois da morte de Esrom, em Caleb, Efrata. Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azul, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramiel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. E os filhos de Samai foram Nadab e Absu. A mulher de Absu chama-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Isse. O filho de Isse foi Sessã, e o filho de Sessã foi Alaí. O filho de Judá, o filho de Jada, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatas, e Jeté morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jeramiel. Sesã não teve filhos, mas filhas, e Sesã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sesã deu a sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Ataí. Ataí gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efial, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai gerou Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jeramiel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Hebron, e os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Betzur. Efá, o concubina de Caleb, deu à luz Arã, e Moza, e Gassés. E Arã gerou Garés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Sabé e Tirana. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madimana, e Cefa, pai de Mequibena, e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb, os filhos de Ur, primogênito de Efrata. Foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Arói, Iez, Amer, Nuter. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Atrote, Bet, Joabe, Yazim, Amanaete,
Zorel. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Semiatitas, os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que eles nasceram em Hebron. Primogênito Amon de Ainoa e as Jezreelita. O segundo Daniel de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto Adonias, filho de Agito. O quinto Cefatias de Abitai. O sexto Itreão de Eglá, sua mulher, 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos, e 6 meses e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho de Abias, a quem foi filho Asa, quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Zacasias, de quem foi filho Joás, filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, segundo Joaquim, terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Seal, Tiel, Malquirão, Pedaías, Senassar, Jecanias, Osana e Medabias. Os filhos de Pedaias foram Zerobabel e Simei. Os filhos de Zerobabel foram Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. E Asuba, Oel, Berequias, Assadias e Jusap de Ezeque, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Zezaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foram Semaías. Os filhos de Semaías foram Ratus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elionai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai foram Odavias, Eliacibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esron, Carmi, Ru e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Ectã, Jesiel, Isma e Edibas. E o nome da irmã deles, Azeleopone, e mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Russa. Estes foram os filhos de Ur. O primogênito Efrata, pai de Belém. Assu, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Efé, Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zeret, Issar e Etenã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos, e sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó quem dera me abençoasses, ou expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Sua, gerou Meer, e o pai de Eston. Eston gerou Bet-Rafá, Passeia e Teina, pai de I-Asná. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenais foram Otiniel e Seraías. O filho de Otoniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, fundador do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naanã. O filho de Elá foi Kenais. Os filhos de Lelel foram Zif, Zifa, Tiria e Azariel. Os filhos de Ezra foram Geté, Mered, Efé e Jalom. Os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecuotiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiquela, o Garminta, e Estenoa, o Maacatita.
Os filhos de Simão foram Amon, Rina, Beatã e Tilom. Os filhos de Issis foram Zoete e Benzoete. Os filhos de Sela, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa que trabalharam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Coseba, de Joás, de Sarafe. Os filhos dominavam sobre Moabe e de Jazubi-Leém. Esses registros são antigos. Estes eram olheiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servir. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum. De quem foi filho Missão. De quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel. De quem foi filho Zacur. De quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitaram em Beceba, em Molada, em Assa-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Ornã, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azazuzim, em Bet-Biri e em Saarim. Estas foram as suas cidades, até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Zetã, Aim, Rimon, Toquém e Assã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram chefes das suas famílias: Mesobabes, Janlec, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaalcabá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Zedaías, filho de Sirim, filho de Sebaías. As famílias e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedó, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom para a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seu nome foram os dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje. Ficaram morando no lugar deles, porque ali havia posto para os seus rebanhos, também deles dos filhos de Simeão. 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Isse. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Palavra do Senhor, pastor Adair.